capítulo 7, verso 15, diz assim: Judges 7:15 says, Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Eu quero profetizar que o nosso Deus vai entregar todos os inimigos que se levantarem contra a sua vida nas suas mãos. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias. Quantas companhias? 3. E deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Presta atenção no texto. pay attention to the text. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim vós fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, por volta das 10 horas da noite, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Bet-sita, até ao limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Azer, e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe as passagens pelo Jordão até Bet-bara e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Diga amém à palavra de Deus. Amen to the word of God. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, esta é a tua santa, maravilhosa, bendita palavra. This is your holy word. Nós te agradecemos por essa palavra de ânimo, de conforto e fé. We would like to thank you for this word of faith and comfort. Que o Senhor, a partir de agora, venha falar conosco de maneira poderosa May you speak to us in a powerful way, Lord. e venha trazer revelação do céu para as nossas vidas. May you bring revelations from heavens to our lives. Que tudo que o inimigo tentar contra nós May everything that the devil tries against seja us, desfeito pelo aprendizado de hoje. may it be destroyed by what É o que we're te gonna pedimos em nome de receive. That's what we Jesus. ask in the name of Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós lemos essa história, When we read the story, nós entendemos que as coisas foram muito fáceis. we understand that things were really easy. Nós temos a falsa impressão, We have the fake impression, ou as pessoas que nos rodeiam, or people that go around us, depois de nos ver passar por certas dificuldades, after they see us going through a hard elas podem ter a falsa impressão de que foi fácil. they can have the fake impression that it was easy. Mas nada é fácil na vida do But crente. nothing is easy in a Christian life. Paulo deixou registrado Paul left a register que nós alcançamos as nossas bênçãos na jornada that we reach the blessings in the pathway de glória em glória. from glory to glory. É de conquista em It's conquista. for conquering things to conquer. E como é que ela começa? Como é que essas conquistas começam? And how does it start? Nós precisamos dar glória pelas pequenas conquistas We need to be thankful from the small para que nós estejamos habilitados a receber grandes coisas. so God can give us skills to receive the big things. Porque se a gente não aprende enquanto as coisas estão difíceis, e em cada pequena vitória nós damos glória a Deus, Because if we don't learn when things are hard and from small
things that we conquer, we give glory to the Lord. Não é com grandes bênçãos que Deus nos der que nós vamos ser gratos a Ele. It's not from big things that the Lord is going to give us that we're going to be thankful to Him. A gratidão se aprende devagarinho, The gratitude we learn little by little. de glória em glória. From glory to glory. De cada pequena coisa que você reconhece o poder e a ação de Deus ao seu favor. From everything that you notice God's power. and His value. Enquanto Deus não encontrar no nosso coração a gratidão que Ele deseja e espera, So till God find gratitude in our heart, that nós vamos recebendo de pouquinho em pouquinho até reconhecer a grandeza we're dele. going to receive little by little till we notice His gratitude. Então eu quero te entregar uma chave de sabedoria esta So noite. I would like to give you a key of wisdom. Seja grato a Deus. Be grateful to God. Seja fiel ao Be Senhor loyal to the Lord. nas pequenas The coisas. small things. Porque somente assim nós estaremos habilitados a receber as Because grandes only coisas. like that, God is going to give us skills to receive the big things. Veja bem, essa história de sucesso, essa história de vitória, ela não começou por aqui. This story didn't start here. Ela começou no capítulo It 6. started in chapter 6. E se você puder, abra sua Bíblia no capítulo So if 6. you can, please open your Bible. Você observa que a vida para o crente não é fácil desde o princípio. You observe that the Christian life isn't easy since the beginning. A primeira coisa que você vai entender aqui esta noite é que servir a Deus é um grande desafio. So the first thing that you're going to learn here tonight, that serving the Lord is a big challenge. Eu costumo dizer que servir a Deus somente pessoas corajosas. I usually say that people that serve the Lord are people that have courage. E coragem é algo que nós devemos decidir por nós mesmos ter. And having courage is something that we have to decide from ourselves. Eu decido confiar. I decide to trust. Confiar na palavra de Deus hoje em dia é um grande desafio. It's a big challenge nowadays. Porque confiar Because trusting significa entregar o controle. means giving someone else the control. Eu vou repetir para você entender. I'm going to repeat so you can understand. Confiar Trusting significa means entregar o controle. giving the control. Você entregar o controle para Deus So when you give the control to God, te deixa numa posição de it fragilidade leaves you in a weak position aos olhos naturais. in natural eyes. Mas você pode ter certeza que But you can be espiritualmente, sure that spiritually, quando nós aprendemos a fazer isso, when we learn how to do that, nós estamos no mais alto grau de fortaleza. this level of strong. A palavra do Senhor diz: The word of God says, confia no Senhor vosso Deus. trust the Lord your Confia God. no nome forte do Senhor. Trust the strong name Entrega of para God. Ele a sua vida. Give him your life. E Ele tudo fará. And everything Vou he's repetir. gonna do. Quando nós entregamos ao nosso Deus, We give our Lord, quem faz é Ele. he does. Essa história de Gideão mostra This isso. story shows that. Você vai entender melhor. You're going to understand that. Capítulo 6 começa dizendo que a vida do povo de Deus estava muito complicada. Chapter 6 starts saying that the life of Jewish people were really hard. Mas existe uma chave de entendimento But there's a key of understanding para que nós possamos entender por que estavam difíceis as that coisas. they give us to understand O verso 1 do capítulo 6 diz assim: verse of chapter 6 says, que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. the kids of Israel, they did bad things upon the Lord. Por isso, That's why o Senhor the Lord os entregou um, nas mãos dos midianitas por 7 anos. gave them to the Midianites for 7 years. Meus irmãos, uma vez que nós estamos na presença de Deus, guarde isso. Once we're in the presence of the Lord, Satanás não tem poder sobre a sua the vida. devil has no power over your life. Eu vou repetir, Satanás não tem poder sobre a sua vida. Se você crê, recebe, toma posse, diga amém. Amen. Tudo que nos acontece é por permissão de Deus. Everything that happens in our lives is permission of God. Talvez você não esteja entendendo. Maybe you're not understanding. Deixa eu te explicar. I'm going to explain. Uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Someone Salvador, that has, don't have Jesus as their savior, their only savior, então ela pertence a outro Senhor, entre aspas. they Pertence, belong. belong to another Lord. E este Senhor And this Lord é o que está no mundo. is the one in earth. Satanás deita e rola na vida da pessoa. So the devil does whatever he wants in that person. E na maioria das vezes, And the majority of the time, ele faz isso da seguinte forma, he does this caladinho. quiet. As pessoas não percebem. People don't notice. As pessoas atribuem as suas falhas, as suas
derrotas, os seus insucessos a coisas naturais da vida. People, they take it, the things that didn't work, as natural things in life. Falta de sorte? No, I'm not lucky. Não. No. É Satanás que está trabalhando na That's the vida da devil pessoa. working in the person's life. Mas na vida de um homem e de uma mulher de Deus, But in the life of someone that has God, de um separado, someone that is special, de um escolhido, someone that is chosen, só acontece only happens ou porque Deus manda because God ou said porque Deus permite. or because gave permission. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga Look to the assim: person right next to you and say, tem um dono sobre a sua vida. there's an owner upon your life. Na sua vida, In your life, as coisas só acontecem things only happen ou porque Deus manda either because God said so ou porque Deus or permite. because God gave E em permission. todos os casos, In all the cases, ele tem o controle sobre a He has situação. the control in the situation. Mas olha que interessante. So look how interesting this is. O povo fazendo o que era mal People doing bad things diante de Deus, upon what God, segundo o conceito do próprio Deus, upon the God's Conceito. rules. isso. Deus não entrega o seu povo para Satanás. God didn't give His people to the devil. Deus entrega o seu povo ao próprio juízo dele. God gave His people to their justice. Você que é pai, você que é mãe, vai me entender muito bem. So if you're a dad or a mom, you're going to understand this very well. Nós precisamos corrigir os nossos We filhos. need to say what's wrong and what's right in our kids' life. Isso é bíblico. It's in the Bible. A palavra do Senhor diz: The Word of God says, ensina o filho o caminho que deve andar. teach the kid the way they have to. Em outro lado, diz assim: And in another side it says, você precisa corrigir, tirar a loucura do coração do seu filho you need to take the crazy things out of your kid's heart e faça isso com vara. and do this with a stick. Por isso. E por que que a palavra de Deus diz isso? So why does the Word of God says that? Porque a correção é Because, feita... A correção, correction? Não? because saying what's wrong and what's right Porque a correção é feita por quem ama. is done by people that love. Uma pessoa que não te ama não te corrige. Someone that doesn't love you is not going to tell you you're going through the wrong path. Porque ela não vai querer criar problema com você. Because they're not going to want problems. Você faz o que você quiser. Do whatever you want. Você deveria saber o que é melhor para You você. should know what's best for you. Mas quando se trata de pequenos, de When it filhos, comes to small kids, eles não sabem o que é melhor para they don't eles. know what's right for them. Então, nós que somos pais, So us that we're parents, ensinamos o caminho we teach the path. e às vezes é necessário uma palmada. And sometimes we have to do something. Porque a palmada, como diz a palavra, tira a loucura do coração. Because doing something about it takes the craziness out Às of their vezes heart. é necessário. Sometimes it's needed. Veja bem, eu não estou estimulando violência. But see, I'm not stimulating Eu violence. estou dizendo que nós devemos seguir a palavra de I'm Deus. saying that we have to E um follow pai God. de verdade jamais machuca o seu And filho. a real parent will never hurt their Uma palmada no momento certo, But uma palmada, palmada, né? Uma correção no momento certo, a correction in the right moment é tudo que ele precisa para voltar para o is caminho. everything that they need to go back to the right A mesma coisa funciona conosco. Same way happens with us. Muitas vezes Deus quer nos trazer de volta para o caminho A lot certo, of times God wants to bring us back to e the para right fazer path. isso, And ele to vai do nos corrigir. it, He's going to correct us. A palavra dele diz que ele corrige a quem ama, aos que ama. The Word of God says that He corrects people that He Portanto, loves. se você já foi ou está sendo corrigido If you're por being Deus, corrected or you ele are está being fazendo corrected, isso porque He's te doing ama. that because He loves you. Nós precisamos arrancar da nossa mente We need to take that out of our minds. o pensamento que passar por alguma prova The thought of going through something significa que Deus está se vingando de means nós. that God is mad at us Ou que nós estamos em pecado. or that we're sinning. Porque veja bem, quando nós estamos em pecado, a gente sabe que a gente está em pecado. When we're sinning, we know we're sinning. Mas quando nós não estamos em But pecado, when we're not sinning, sabemos que as brechas estão we fechadas. know that the small things are closed. O Espírito do Senhor confirma no nosso The espírito também. Holy Spirit trusts our spirit. Eu não falei sobre algumas coisas que de vez em quando fogem do controle? Didn't I say about things that Nem tudo é correção de Deus. Not everything is correction. Mas quando é correção de But Deus, when it is, Ele só está fazendo isso porque nos ama. He's only doing that because He loves us. E toda vez que nós corrigimos os nossos filhos naturais, Every time we correct our natural kids, nós damos a eles conhecimento para que eles possam ir para o próximo nível. so they can go to the next
next level. Toda vez que Deus me corrige ou te corrige, Every time God corrects me, Ele or está corrects nos you, preparando espiritualmente He's giving us skills spiritually para desafios e vitórias maiores for que estão por vir. challenges and victories there are. Criança não conquista grandes coisas no mundo, Kids do not conquer big things in the world porque eles ainda são crianças. because they're still kids. Precisa crescer, They need to grow up. precisa se tornar adulto They need to become adults para conquistar o espaço to dele. conquer their space. Da mesma forma é comigo e The com same você. space with me and with you. Não importa a idade que você se apresentou diante do Senhor, levantou sua mão e It entregou doesn't sua matter vida. how old you were when you presented yourself to God. Quando eu fiz isso, When I did that, eu tinha 35 anos de I was idade. 35 years old. Não era uma criança. I wasn't a kid, Mas na fé, but in the faith, eu era um I bebezinho. was a little baby. Então eu precisava aprender, So I needed to learn. eu precisava ser corrigido I needed to be corrected. para hoje estar aqui para ensinar para você. Como que Deus fez isso na minha vida? So how did the Lord did this? Passando 3 anos em Portugal, In 3 years in Portugal, aprendendo o evangelho na prática, learning the word, the practice, a depender do Senhor na prática, on how to depend on the Lord. in para practice. quando eu ver você passando pelo mesmo When I desafio, see you going through something similar, eu estar do seu lado, I'm right next to you, segurando no seu braço, holding your arm, te ajudando a ficar de pé, helping you how to para te stand falar up, assim, and to tell you, é Deus tratando, it's God. vai passar, It's gonna pass. fortalece a sua fé. It's gonna make Eu you sei como é stronger. isso. I know how A it is. tempestade vem, The storm mas do comes. mesmo jeito que ela The vem, same way it ela comes, vai embora. it's gonna go Deus away. é contigo. God is with Não you. desiste. Don't give up. Levanta a sua cabeça. Raise your head. Entrega mais. Give more. Seja fiel nesse Be momento. loyal in this moment. Agora é o momento da fidelidade. Now is the moment of É quando as fidelity. coisas estão difíceis It's when things are hard que nós precisamos that we need. colocar o evangelho em prática. Put the Christian word in E você practice. vai ver por você And mesmo. you're gonna see for Você yourself. vai ver por You're gonna você see mesmo. Como eu vi how I saw que Deus é fiel that God is e não faithful, abandona. and He doesn't abandon. E no final de toda essa At história, the end of the day, nós vamos repetir a mesma palavra dita por Jó. the same word that John Antes eu conhecia de ouvir falar, Before I knew from hearing mas about it, agora but now te conheço face a I know face. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Se é para Jesus, faça o seu melhor. Eu vou te dar um exemplo prático I'm gonna give you a practice para você entender exatamente do que eu estou so dizendo. you can understand exactly O que é conhecer de ouvir falar because knowing and e hearing conhecer face a face. what the difference is face to face. Antes de vir para os Estados Unidos, Before coming to the United States, eu conheci o irmão Álvaro, que está aqui. I got to know Oliver, Mas eu o conheci pelo WhatsApp. but I got to know him by WhatsApp. Eu só ouvia a voz dele. Only heard his voice. Eu não tinha ainda tido um contato pessoal, um contato Didn't físico. have no physical interaction. Foram meses conversando com o Álvaro, apenas mandando mensagem muito superficial. Only messages, superficial messages. E eu dando força. A hora que você estiver aqui, a gente se encontra. And me telling him, oh, when you're here, we're gonna meet. E as coisas vão acontecer. And things are gonna happen. Até que o dia que ele veio para os Estados Unidos So the day he came to e nos the United encontramos pela primeira States, vez. we met for the first time. Antes eu conheci o Álvaro apenas por mensagens de WhatsApp. From messages, De ouvir falar from hearing da pastora deles, do Brasil, from their pastor from Brazil que eu tenho contato. that I have contact. Ela me dizia assim, She used to say, o Álvaro é uma bênção. Oliver is a blessing. Família dele é uma bênção. Family is a blessing. Mas ele precisa ser pastoreado. But he needs pastors. E é no Senhor que eu confio, pastor. And I trust you, pastor. Aí o Álvaro chegou aqui And Oliver got here, e eu descobri. and I knew A pastora estava falando a verdade, ele é uma the bênção. pastor was true. O Álvaro é uma He's a bênção. blessing. Eu quero agora que você coloque a sua mão para trás e abençoe a vida do Álvaro e da família dele. Diga para ele assim, Álvaro, você e a sua família são uma bênção. Your family is a blessing. É da mesma forma conosco. Amém, meus irmãos? Same way with us, amen? Álvaro, você é uma bênção, meu irmão. Em nome de Jesus. Você e toda a sua família, viu, Iris? Amém. Vocês são bênção. Isso é conhecer de ouvir falar This is knowing from hearing about e outra coisa é conhecer face a face. and knowing face to face. Outro exemplo. Another example, Conhecer de ouvir falar. knowing from hearing about. Todo evento da igreja você está. All the events Em from todo church, evento da igreja há uma ministração de palavra. in all events from church, there is a word, Isso é conhecer de ouvir falar. and that's
Getting to know by hearing about it. Enquanto Deus não te der uma oportunidade de ter uma vivência, uma experiência com Ele, While God doesn't give you an experience to have a moment with Him, é tudo pela fé. everything is for the faith. Isso é importante? Is that important? Não, isso é essencial. That's essential. Porque a palavra do Senhor diz, Because the Word of God says, em primeiro lugar, first place, que nós devemos congregar. that we need to have moments, Congregar, andar juntos. walk together. Isso. Nós precisamos andar We juntos, need to walk together. porque quando nós fazemos isso, Because when we do that, nós praticamos a segunda palavra, we practice the second word. que diz que a fé vem pelo ouvir, That says that the faith comes from hearing, e ouvir a palavra de Deus. and hearing the word. Quando nós estamos reunidos, So when we're quando nós united, estamos ouvindo, when we're hearing, nós temos a oportunidade de ouvir aqui do altar we have the opportunity to hear from a the mensagem do altar, Evangelho, from the a palavra de Deus. Jesus. E quando nós estamos Word of juntos, God. When we're together, também temos a oportunidade de ouvir testemunhos. we also have the opportunity Eu sei to que- hear testimonies. Eu sei que tem gente aqui hoje que tem There's testemunho people para dar. tonight that have testimonies to give. Não guarde os seus testemunhos Do para not você, keep them for yourself. porque o seu testemunho Because your testimony é diferente do meu is testemunho. different from mine. Porque, querendo ou não, as pessoas olham para mim, Because wanting or not, E people dizem look at assim, me and they say, ah, é o pastor. oh, it's just a pastor. Pastor é diferente. Pastor is different. Homem de Deus. It's a man of God. Profeta. Prophet. Então, eu sei que no fundinho você pensa So I assim, know deep down you quem think sou like, eu? Who am I? Pastor eu estou muito longe do pastor. I'm really far from pastor. Isso é mentira de Satanás. That's a lie from the devil. Não existe nenhuma diferença entre There's nós no dois. difference between me and you. Talvez o tempo de caminhada. The time I'm being Christian. Talvez a entrega. Maybe how much I give. Mas isso não me torna melhor nem especial que você. That does not make me more special or better than you. Muito antes, pelo contrário, me traz muito mais But way less, and it brings me muito mais responsabilidade. more responsibility. Mas veja bem, But see, para Deus for God, não tem ninguém melhor do que there's ninguém. no difference. Nós somos We're exatamente exactly iguais, the same. no mesmo nível. The same level. Então o que você precisa? So what do you need? Ouvir uma pessoa que está do seu lado. Hear someone that is right next to you. Porque aí quando você ouve um testemunho de um irmão, Because when you hear a testimony from uma a brother pessoa or que está sister, do seu lado aí agora someone embaixo, next to you right now, veja bem, é diferente. see, it's different. Porque quando você ouve o seguinte, Because when you hear, se aconteceu com Edilson, oh, if it happened with the Dilson, vai acontecer comigo it's também. gonna happen with me. Also. Percebe a diferença? You see the difference? Se aconteceu na vida do irmão Álvaro, Oh, a brother Oliver. você está falando que esse milagre é na vida do irmão Álvaro? You telling me that this miracle Se o Álvaro pode, if Álvaro can, eu também posso. I can Percebe a also. diferença? Quem está entendendo, diga amém. If you understand, say amen. Meu irmão, é diferente. It's different. Então, veja bem, So, nós precisamos aprender, we need to learn em primeiro lugar, que essa palavra é verdadeira that this word is true. e que o nosso Deus, And that our God, muitas vezes, vai tratar a conosco lot of times is gonna treat de uma us maneira que não é a menos dolorida possível. in a way that is not the less painful way. Mas é muito melhor ser tratado por Deus But it's better to be treated by God, do que ser tratado pelo inimigo. treated by the enemy. Porque o nosso Deus, Because our God, ele tem misericórdia. He has mercy. E tudo que ele faz é por amor. And everything that He does is for the love. Tudo tem um período de início, Everything has a period of beginning, mas vai terminar. but it's gonna end. A dor iniciou, The pain started. ela vai terminar it's gonna hoje, end. em nome de In the Jesus. name of Jesus. Tudo que começa Everything that starts tem um período de fim. has a period of ending. Agora o inimigo não, ele não tem misericórdia e a única coisa que ele sabe fazer And the only thing he knows how to do é roubar, matar e destruir. is steal, kill, and destroy. Cuidado com o inimigo. Be careful with the devil. Jamais saia da presença de Deus. Never leave God's presence. Jamais saia da Never igreja, leave church. porque existe uma promessa especial para a Because igreja. there's a special promise to the Sozinho, eu church. já disse isso várias vezes, vou repetir mais uma para você I said this a guardar. couple times, I'm gonna say it again, so you- Sozinho nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Quem entende isso, diga amém. Where the Holy Spirit lives. Mas existe uma palavra, uma promessa especial para a igreja, ou seja, quando estamos juntos, So church, when we're together, reunidos, reunited, como estamos aqui agora. like we are right now, As portas do inferno the doors from não prevalecerão the doors from hell sobre a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Receive in the name
Amém? É aqui dentro que nós temos It's here proteção. between that we have protection. Lá fora, Outside, sozinho, by yourself, o inimigo vai criar situações you're gonna create situations, e a pessoa, and the person, mais cedo ou mais tarde, vai sair fora da presença. early or late, you're gonna leave the O inimigo place. não tem pressa. The devil has no. Ele tem todo o tempo. He has all the time. Ele sabe que o tempo dele já está acabando. He knows that his time is Mas almost up. enquanto ainda há tempo, But while he ele has time, não tem pressa. he's not in E a ele hurry. sempre vai agir de maneira sutil. And he's always gonna Mais uma vez, gentle way. agora é você que vai ser usado por Deus para profetizar na vida do irmão que está do seu lado. Diga para uma pessoa que está do seu lado da seguinte forma: Say this to the person right next to you. jamais saia da igreja. Never leave church. Jamais saia da igreja. Never leave church. Aqui dentro nós temos Here proteção. we have protection. Viu, Davi? Aqui dentro nós temos proteção, porque eu estou vendo que você está sozinho. Aqui dentro nós temos Here proteção. we have protection. A palavra do Senhor diz que por 7 anos, The word of God says, for 7 years, a prova do povo de Israel the challenge of people from Israel, foi por 7 it anos. was 7 years long. Eu vou resumir para você. I'm going to give you a resume. Os povos inimigos do povo de Israel The enemies of Israel, oprimiram o povo de Israel. they put so much pressure on them. Roubavam os mantimentos. They used to steal their food, Roubavam os recursos. used to steal their Guerreavam e prevaleciam contra o used povo to de battle Israel. against them. Tudo que o povo de Israel fazia dava errado. Everything from people from Israel did went wrong. Mas eu quero enfatizar, But I want to make sure you não know era o inimigo, it was not the devil. era Deus. It was God. Permissão de Deus. Permission of God. E lembra, tudo que Deus permite, And remember that everything that God Ele does, estabelece o limite. He establishes a limit. O mal, The bad quando vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, devil, when it comes to my life, não pode ir além cannot go upon do limite estabelecido por Deus. God E eu quero te lembrar de uma palavra poderosa que diz que não vem sobre a minha vida nem sobre a sua vida tentação maior do que a nossa capacidade de resisti-la. E no meio dela, Deus envia o escape. Glória a Deus por isso. Dá uma salva de palmas para Jesus. O nosso Deus está aqui. Aleluia. Então o povo vinha, o povo saqueava e o povo de Israel estava amedrontado. So people used to come to Israel, steal their food, steal everything, and people from Israel, they were scared. Mas veja bem, existia uma pessoa entre todo o povo que tinha um chamado. But see, there's a person in the middle of those people that had a call. O nome dessa pessoa era Gideão. The name of that person was Gideon. Agora, olha que interessante, But look how interesting. e vai fazer um link com o que eu acabei de dizer referente à igreja. And it's going to create a connection with things that I said about church. A necessidade de estarmos conectados com a igreja, com o povo da igreja. Connected with the people from church. Esse homem chamado Gideão, This man called Gideon, Deus olhava para ele do céu God used to look at him from e via um heaven guerreiro, and saw a warrior. via um homem fortalecido pela sua palavra, So a really man that used to get his strength from the word of God. preparado para ultrapassar grandes desafios. That had skills to go upon levels. Mas como ele estava fora da igreja, But since he was out of church, como ele estava sofrendo a influência do povo de Israel, mas uma influência negativa, since he was suffering the influence of bad people from Israel, ele não estava vivendo aquilo para o qual ele foi he feito. was not living what God made him to. Olha o que diz a palavra do Look what Senhor. the word says. Capítulo 6, verso 11. 6 verse 11. Deus então olhou para Gideão, para o God povo, looked at Gideon and people, e resolveu mudar a história do povo. and he decided to change those people. E quando Deus vai mudar a história de um povo, And quando Deus vai mudar a história do povo de Israel, God is going to change those lives. Ele vai usar uma pessoa, He's going to use a special person. nós vamos falar sobre ele agora, o nome dele é Gideão. Right now, Gideon. Deus vai usar pessoas para mudar a sua história. God is going to use people to Deus vai change levantar your story. pessoas para te ajudar nessa terra. God is going to put people Deus vai colocar do around seu you. lado as pessoas God is certas going to put people right next to you. para você se associar, So you can associate, para você se juntar. for you to Não vai ser together. qualquer um. It's not going to be Não vai ser uma pessoa menos. It's not going to be someone Não vai ser uma else. pessoa para te It's subtrair. not going to be someone Vai ser uma to take pessoa para from you. somar na sua It's vida. someone to Vai ser uma support. pessoa para multiplicar na sua vida. Para te ajudar a transbordar nessa terra.
Quem recebe, diga If amém. you receive, say amen. Veja bem, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Help people. Tem gente que, infelizmente, ainda é menino na fé There's people, unfortunately, that they're kids in the e faith. pensa da seguinte forma: They think this way. eu só preciso de Deus. I only need God. Deus é essencial. God is essential. Sem Deus é impossível atingir Without God, qualquer, it's impossible to get to fazer any qualquer level, coisa. To do anything. Mas Deus, But God, ele age na legalidade. He acts in legality. Deus, ele pode fazer sozinho grandes God can coisas. do big things by Óbvio himself. que ele pode. Of course He can. Mas se você observar bem, But if you observe, toda vez que Jesus ele iria fazer um milagre, every time Jesus went to do a miracle, ele usava He pessoas could use people para que o milagre fosse so realizado. the miracle could be happened. Ele podia fazer sozinho, He could do it by himself. mas ele veio mostrar o princípio But He came to show us the principle da ajuda mútua. of mutual help. Deus usa pessoas God para uses abençoar people outras to pessoas. help other people. Me prova, pastor. So prove it to me, Pastor. Provo. I prove A palavra do Senhor diz: the word of God se says, tu a bênção. be you the blessing. Veja bem, você não é bênção para você mesmo. You're not blessing for yourself. A bênção é para outra The pessoa. blessing is for someone Você else. vai ser usado para abençoar outras You're vidas. going to be used to help other people. Você vai ser usado You're going to be used para ser escada de outras to pessoas, be stairs for other para ser people. trampolim de outras To be pessoas. trampoline for other Ah, pastor, mas é isso que Deus tem para mim? Oh, Pastor, is that what God has for me? Não, Deus tem Não. coisas muito grandes God para has você. great things for you. Sabe por quê? You know why? Porque todo aquele que é humilhado, Because all the people todo that aquele que you pensa all estar num lugar the desprivilegiado, people that think they're not privileged, todo aquele que pensa que está em último lugar, all those people that they think o they're Senhor last diz in assim: line, os humilhados God says that the serão humiliated exaltados. are gonna be Quem exalted. exalta? Vou dizer de novo: os humilhados Humiliated serão people exaltados. are exalted. Ele diz assim: os últimos. It says the last Você está pensando que você está sozinho aí atrás? Não, os últimos serão os primeiros. Aleluia. Porque Deus pensa de uma maneira diferente. God thinks in a different way. Deus não te vê como você se God vê. doesn't see you like you see Deus yourself. não via Gideão como os amigos de Gideão God viam. doesn't see Gideon like his friends saw. Para os amigos de Gideão, So for his friends, Gideão era um medroso. Gideon was scared of things. Era uma pessoa que temia tudo e todos. He was someone that was scared of everything. Uma pessoa de baixa estima. Someone that had a low Por quê? Why? Porque ele andava com pessoas negativas, pessoas que eram menos. With people less than him. Eu sempre ensino aqui na igreja. Always teach him. Procure pessoas que sejam mais que você, Look for people that are melhores more, que better você, than you. para você aprender com So elas, you can learn from para them. você transbordar na vida daquele que você tem que trazer para cima. Você foi feito para ser resgatador de almas. O que é resgatador de almas? É estender a sua mão para o que está caído e ajudar ele a colocar de pé. Quando você entender essa chave de sabedoria, que não é sobre você, mas é sobre o próximo. Veja bem, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Mas para que isso se cumprisse, Jesus ele foi levado para um spa, amém? Ele foi levado para alto mar no navio da Disney. Não. Para que ele fosse exaltado, ele teve que morrer primeiro. Para que uma árvore gere frutos, primeiro a semente tem que morrer na terra. Guarde isso, para que você possa ser exaltado. Talvez seja necessário você colocar o outro no lugar, na sua frente, ceder o seu lugar. Quando nós fazemos assim, Deus se manifesta. Vou te dar um exemplo. Lancei um desafio para o obreiro Diego hoje aqui na igreja. Falei para o Diego, veja bem o comando e o que é Deus fazendo. Como, Diego, você pode, por gentileza, conduzir a igreja, conduzir o culto? O que é conduzir o culto, pastor? Você faz a oração inicial, passa para o louvor, depois terminou o louvor, pega o microfone de novo, chama o ministrante do dízimo e oferta, do ofertório, e se assenta. O ofertório terminou? O que você vai fazer? Você vai pegar o microfone e vai chamar o ministrante da palavra, no caso eu.
the word. Mas quando Deus está na frente, But when veja God bem, is upon, este é quem está conduzindo o culto é uma atividade de honra. so conducting the service A is pessoa honor. está, aos olhos naturais, aparecendo o tempo todo. In natural eyes, the person is here all the time. As pessoas que elas não conseguem, talvez, ministrar, pregar a palavra, elas querem, de alguma forma, aparecer e ajudar. So sometimes people that don't preach, they also want to help. Todo mundo quer uma oportunidade para conduzir o culto. We all want a opportunity to Porque serve. chamar uma pessoa para vir ministrar, Because calling someone to qualquer um minister, sabe fazer isso. Anyone can do that. Mas essa era a função dele. But that was his function. Mas quando ele pegou o microfone, But when he got the microphone, Deus assumiu o negócio, God took over. Deus assumiu a situação God took over the situation. e nós ganhamos And we gained um ministro de louvor. a ministry of worship. Aleluia! Amen. Nós ganhamos, você não entendeu? We gained. You Um gained ministro de louvor. minister of Nós não worship. tínhamos ministro de We didn't louvor. have a minister Pastor, of worship. o pastor quebra o galho de vez em quando. The pastor do something A pastora good. quebra um galho. Not that good. Mas ministro de louvor é ministério, é unção, vem do céu. It's anointing coming Veja from bem, heavens. esse altar But see, this altar, é do Senhor. it's God's altar. E um líder, And one leader ele só é bom realmente only actually quando ele good prepara pessoas melhores que ele. when he's prepared. Quando eu não fizer mais falta aqui nessa igreja, When you guys don't need me significa anymore, que o this meu church, papel, o meu chamado my paper, my call foi bem feito. was good. Was A semente precisa morrer the seed needs to die first. para que a árvore gere frutos. Aleluia! Glória a Deus! Eu não aceito quando a pessoa diz para mim que ela não tem capacidade. Porque enquanto nós dizemos, eu não tenho capacidade, eu estou crendo na força do meu braço. Eu estou crendo na minha inteligência, na minha sabedoria. Mas quando a pessoa diz assim, pastor, eu não sei, mas o senhor me ajuda? Ah, isso mexe com o meu espírito. Ah, isso faz com que o fogo arda com mais fervor. Aleluia. Porque eu sei que Deus tem chamado para a sua vida. Eu sei que eu estou diante, talvez, de gideões, homens e mulheres, que às vezes, por causa do ambiente de onde saiu, ainda está travado. Mas o nosso Deus olha para a sua vida e vê um grande homem de Deus, vê uma grande mulher de Deus. Deus tem coisas grandes para você. E se eu te ajudar a cumprir, a realizar o seu chamado, o seu propósito, veja bem, os meus frutos vão mostrar que árvore eu sou. Deixa eu te lembrar, quando você se anula para ajudar outro a crescer, quem vai te exaltar é o Senhor dos Exércitos. Palmas para o Senhor Jesus, porque Ele merece. Aleluia. Agora eu quero te mostrar como Deus olhava para Gideão. Gideão, ele tinha a sua autoestima lá embaixo. Verso 11, agora sim, agora que eu fiz essa introdução. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Juízes capítulo 6, verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra do Senhor diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Trigo. Ele estava malhando sementes. Seeds. Ele estava batendo para soltar as sementes do trigo. Ok? Mas veja bem, lagar não é um lugar apropriado para se malhar trigo. Lugar muito apertado. Um lagar é um buraco no chão. O lagar ele é feito para amassar uvas. Ele estava num lugar totalmente inapropriado para fazer a atividade dele. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares inapropriados para extrair de nós
to take from us o nosso melhor. our Veja best. bem, o trigo, ele não é malhado no lagar. O trigo, ele é malhado na eira. So the seeds were not made to do in the lagar. They were made A eira é um to do lugar espaçoso, amplo, the land. ventilado, It's a big place. aberto, a céu aberto. Open doors. Então se malha o trigo, as sementes When you get the soltam, seeds ready there, vem o sol, bate nas sementes, elas secam. wheat. Amém? Amen. Então, veja bem, ele estava num lugar muito So inapropriado. he was in the wrong place. Porque as pessoas com quem ele convivia eram pessoas amedrontadas, medrosas. People that he had contact with, they were scared. Isso me faz entender That makes me understand que se nós estamos no ambiente errado, that if we're in the wrong environment, não adianta. it doesn't matter. O ambiente acaba contaminando. The environment is gonna get to you. Cedo ou tarde, mas dia menos dia, o ambiente contamina. More day or less day, it's gonna contaminate you. O ambiente do povo israelita era um The ambiente environment tóxico. of those people was a toxic Fazia com environment. que heróis se tornassem covardes. And made heroes to become people that didn't have Então o anjo do Senhor, eu não tenho tempo para explicar, mas esse anjo é o próprio Jesus que se manifestou naquele momento. Tonight, this angel, it was Jesus that manifested. Jesus olha para Gideão e diz assim, Jesus looked at Gideon and says, verso 12 de novo, verse 12 again. o Senhor é contigo, homem valente. Jesus is with you, courage. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Prophesizing your life. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher de Deus. Varoa do Senhor. O Senhor é contigo na sua casa, o Senhor é contigo nos seus negócios, o Senhor é contigo no seu trabalho, o Senhor é contigo nas suas decisões, o Senhor é no seu filho, na sua filha, o Senhor está nos seus documentos, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Ainda que todas as circunstâncias, todo o seu redor diga que não, o Senhor está lá e no momento certo Ele vai fazer. Quem recebe, diga amém e aplauda ao Senhor. Mas olha uma pessoa contaminada pelo ambiente errado. But look how things worked. Veja bem, esse ambiente é um ambiente saudável, This environment here is cheio da presença de Deus. Você amanhã você vai sair como Clark Kent saía. Okay? Clark Kent, o super-homem. So Você vai tomorrow you're sair gonna leave, e qualquer problema que tiver, você vai abrir a sua camiseta and any problem you're gonna e vai go dizer, there, para o alto e avante. and you're gonna say, Porque todo mal vai cair por because terra. all the bad is gonna fall. O inimigo ele vai até tentar se levantar, mas ele vai se levantar já sabendo que ele vai cair. But he will fall. Isso é ou não é superpoder? Isn't that having superpowers? Amém? Mas o contrário também é verdadeiro. But the opposite is also true. Heróis se tornam como ratos no ambiente errado. Become like rats in the wrong No environment. verso 13, mostra exatamente como ele se sentia. It shows exactly how he felt. Gideão respondeu ao Senhor, ai, Senhor meu, Oh my Lord. se o Senhor é conosco, If Lord you are with us, por que nos sobreveio tudo isso? why everything is going on? Olha a resposta, não tem nada a ver com o que Jesus This is disse. what Gideon said. Jesus disse, o Senhor é contigo, homem valente. Jesus Se eu said, digo- God is with you. Se eu digo aqui para o Davi, Davi, o Senhor é contigo, homem valente, o que você vai dizer? Amém. God is with you. Amém, Senhor. Wait, Amém, amen, pastor. Amen, amen, right? Ô, glória. Se eu digo para Sassá, Sassá, Say, Sasa, o Senhor é contigo, Sassá. God is with you. O que você vai What dizer? you're gonna say? Não, você não vai dizer assim, não. Amém. Você vai dizer amém, pastor. Eu recebo. Olha só como é que é There's the diferente. difference. O Senhor é contigo, mulher. Olha aí. Salva de palmas para Jesus pela vida da nossa irmã. É assim, é assim. O Senhor é contigo, God Íris. is with you. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Juju, o Senhor é contigo. God is with you. Glória a Deus. A Juju está se contendo por causa do namorado. Que ela fala amém, amém. Juju's stopping herself. Amém, meus irmãos? Maria, o Senhor é contigo, Maria. Amém. Glória a Deus. É assim. É assim. O ambiente transforma pessoas. Por isso que você não pode sair desse That's ambiente. why you can't leave this environment. Porque senão lá fora, Because as outside, pessoas vão começar a dizer, você não tem chance. Não vai dar certo. It's not gonna work. Sai disso. Oh, leave that. Desiste. Give up. Você vai jogar dinheiro fora. You're gonna Você vai ir por esse caminho mesmo? You're really going for that. Você vai fazer isso mesmo? You're really doing Você that? acha que você vai sair lá na You frente? think you're gonna do it and you're gonna Quantas keep pessoas que yourself olharam up? para você e disseram How assim, many people have looked at you and they said, você vai mesmo para os Estados Unidos? "You're really going to the United States?" Lavar privada dos outros?
Você vai lá passar vergonha? É isso mesmo que você quer? Embarrass yourself? Você tem diploma aqui. You have diploma O here. que você vai fazer nos Estados What are Unidos? you doing in Ó, United States? Não dou 2 meses, você está de volta. I don't give you 2 months for you. Não sei você, mas eu ouvi I isso. don't know about you, but I heard this. Mas Deus colocou dentro de mim, dentro de você, um espírito de excelência. Um espírito de excelência. Um espírito de excelência. O espírito que repousava sobre a vida de Gideão está sobre nós. Dentro de nós. Receba em nome de Jesus. É espírito de guerreiro, de vencedor, de força. O ambiente transforma pessoas. Ou ela se transforma num guerreiro, se transforma num herói, ou se transforma num ratinho amedrontado. Então, olha o que Gideão responde. Se o Senhor fosse conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Colocando em dúvida a própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz, deixa eu te lembrar. Deixa eu te lembrar. Não, eu preciso te lembrar disso. Que não importa o que você está vivendo. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Significa que nas coisas ruins também. Eu e você somos mais que vencedores. Você não entendeu? Eu e você somos mais que vencedores em todas as coisas. Creia nessa palavra, receba e não deixe o inimigo roubar. Amém, Álvaro? Em nome de Jesus. Tá difícil, pastor. Estou passando por prova. Não importa. Você vai ouvir de mim uma palavra contrária. O que você está vendo é mentira de Satanás. Isso vai passar, vai ficar para trás. Porque o que Deus tem para você é vitória. Pastor, mas não tem jeito. Tem jeito. Porque o nosso Deus é o único. Vou repetir, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o único que transforma maldição em bênção. Nunca se ouviu falar na história de um Deus assim. Vou repetir, nunca foi registrado em qualquer livro sagrado um Deus todo-poderoso como é esse que nós servimos, que está dentro de nós. E para nós termos um momento de intimidade com Ele, basta ir no lugar mais simples do mundo, dentro do seu quarto. Orar em secreto. Ele vai te ouvir e vai te responder. Eu vou repetir porque você não tomou posse. Basta se dirigir ao seu quarto, em secreto, dobra o seu joelho, rasga o seu coração. Lembra? A motivação faz toda a diferença na oração. Rasga o seu coração, não procura palavra bonita. Não procura palavras que vão agradar o Senhor. Seja você mesmo, crente. Seja você mesmo. Deus vai te ouvir. Esse era o segredo de Davi. Continuando. Aleluia. A bênção já está chegando. Toma posse em nome de Jesus. Eu fui ler aqui e o Espírito do Senhor me disse: a bênção está chegando. Eu não sei para quem e nem sobre o que é isso. Eu ia ler o versículo e o Espírito do Senhor me falou: a bênção está chegando. Receba, creia, tome posse em nome de Jesus. Salva de palmas para o Senhor. Eu tenho uma maneira muito peculiar de ouvir Deus. É muito importante você saber distinguir a voz de Deus. Quer falar, pastor? Uma irmã me ligou hoje. O pastor, se prepara que a bênção está chegando. Ah, confirmação. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Confirmação. Deus está nesse lugar. Diga para o seu irmão, Deus está nesse lugar. Meu irmão, a bênção está chegando. Não sei o que é, não sei o que você precisa. Mas aquele que sabe do que você precisa, antes de você ser capaz de esboçar em oração, já está dizendo, ela está chegando. Amém? Diz assim o verso 13. Ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Deus na frente dele. Ele está tendo um momento sobrenatural com o Criador. E ele está tendo a coragem de dizer que Deus o desamparou. Quem concorda com essa oração, diga amém. 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 Era o que ele estava passando. Veja bem, Deus não está precisando de super-homens.
superheroes. A brincadeira do super-homem que eu fiz foi só para ilustrar. The joke of Superman that Ele I did sabe was que aqui only- corre sangue. He knows that what goes Sabe que é here carne is e blood. osso, que dói, He machuca. knows that it's bone Como, and pastor? flesh. Ele enviou o filho dele. He sent his son. O filho dele sabe exatamente das He nossas knows limitações. exactly E o que Deus mais deseja é ouvir uma oração sincera. is to hear a honest prayer. Toda oração sincera é All respondida. the prayers are heard. Diga para a pessoa que está do seu lado, toda oração sincera é respondida. All the prayers, he responds. Toda oração sincera é He respondida. responds to all the honest prayers. Eu te ensinei a orar na última vez que eu estive aqui, hein? How to pray the last time I preached. Vamos lembrar como é que é a oração Let's certa, remember how to pray, porque Deus responde. because God answers. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, então, não é o anjo, veja bem, It's not an angel. se virou o Senhor para ele The Lord turned to him and said, e disse assim, vai nessa tua força go in that strength e livra Israel da mão dos midianitas. and free Israel from the hands of the Midianitas, eu não sei como é que fala em... Midianites. Agora, olha que interessante. Look how interesting this is. Porventura, não fui eu que te enviei? Aleluia. Glória a Deus. Porventura, você acha que você veio para cá, You para os think Estados you came here Unidos, to the United por você States mesmo? Because you wanted to? Deixa eu te esclarecer uma coisa, talvez a ficha não tenha caído. And make something clear for you. Foi a primeira vez que Deus fala com Gideão. The first time that God spoke with Gideon. Mas como assim? But what do you mean? A impressão que a gente tem é que essa conversa já vem de outros The tempos. impression that we have is that this Que conversation Gideão já tinha ouvido Deus falar com ele. that Gideon had already Primeira spoken to vez. God. No, it was the first time. Você acha que existe coincidência? You think it was a Não existe coincidência. There's no coincidence. Não existe That coincidência. doesn't exist. Tudo que acontece, guarde isso, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, Everything that happens in my tudo que life, acontece na vida do crente, everything that happens ou é in my porque life, Deus manda, either because God said so, isso significa a vontade soberana de Deus. His will, Ou porque Deus permite, because God gave permission. vontade permissiva de Deus. His will and permission. Coloque a mão sobre a sua cabeça e Put diz, your hand upon your head and say, na minha vida, in my life, as coisas acontecem things happen porque Deus manda because God ou porque said Deus so, permite. or Eu because creio God gives permission. e recebo em nome de I believe and I Jesus. receive in the É name of assim que Jesus. acontece. That's how it happens. Você não veio aqui, você não levantou as suas mãos no dia que você levantou por acaso. For no reason. Não foi um acaso que aconteceu. Ah, que bom, aceitou Jesus. Não, foi Deus. It was God. É Deus. Deus te trouxe para esse lugar. Deus permite os desafios para ver a estrutura. Aliás, para que você veja a estrutura que Ele te deu. See the structure that He gave you. Ele te deu a estrutura de He gave you the suportar. structure to support. Talvez, Maybe. e somente talvez, Maybe. eu no seu lugar, Me in your place, eu não passaria pelo que você I passou. wouldn't go through what you went through. Eu não tivesse a estrutura de aguentar o que você aguentou. I wouldn't have the structure that you have Sabe por quê? to go through what you did. Porque a capa de Why? Elias só pertence a Elias. Because the flesh of Elias only belongs to Elias. O seu desafio é seu. Your challenge is yours. Talvez, Maybe, e somente talvez, maybe, você no meu lugar em Portugal, you in my place in Portugal, você não suportaria 3 anos you sem wouldn't trabalhar. be able to stay 3 years without working. Recém-casado, Recently married, sua esposa com 2 filhas, your wife with 2 kids, 3 anos sendo sustentado por 3 Deus. years being depending on God. Por que Deus faz isso And comigo? why did God do this to us? É a sua pergunta. Por que Deus está permitindo That's isso na your minha vida? question. Why is God giving permission to this happen in my life? Autoridade. Authority. Você só tem capacidade de ensinar You only have capability se você tem autoridade sobre as suas to mãos. teach if you have authority. Faça assim com as suas mãos. Do this through your Deus está transformando agora. Ei, abalabassuri, clama dele, banaia. Shantere banabassure, clama de banácia. Deus está transformando neste momento desafios em autoridade. in authority. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Estou revelando para você. Deus está transformando desafios em autoridade. Autoridade espiritual. E quem tem autoridade manda, não pede. Veja bem, quem tem autoridade manda e não pede. Receba em nome de Jesus. Jesus. Aleluia.
Pastor, não entendi. O que o senhor quis dizer com isso? Quem tem autoridade manda e não pede. Toda vez que você abre a sua mão, ou melhor, toda vez que você abre a sua boca e na autoridade do nome do Senhor Jesus, você determina a bênção para a sua vida, a bênção acontece. Quem tem autoridade manda e não pede. Jesus nunca pediu por favor. Jesus era um mal educado? Não, é porque ele estava falando com demônios. Jesus mandava e os demônios obedeciam. Jesus mandava. Olha como é a autoridade de Jesus. E os ventos obedeciam. Eu já ouvi falar em pé de vento, mas nunca ouvi falar em ouvido de vento. Meu irmão, quando Deus manda, até o vento tem que obedecer. Quando você determina, sabendo quem é você em Jesus, quem é você, segundo a palavra de Deus, o mundo espiritual tem que obedecer. Não tem muro que fique de pé. Porque o Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos adiantar a história? Eu pregaria até 6 horas da manhã, mas como eu sei que tem gente que tem que trabalhar... Resumindo a história, Deus faz com que um homem desacreditado, um improvável, Você está olhando para um improvável. Meus irmãos, você não está entendendo. Eu tinha preguiça de crente. Você acha que era para mim estar aqui pregando? Hoje eu estou com 51 anos, caminhando para 52. Mas com 20, 25, 30 anos, se o anjo do Senhor aparecesse para mim e dissesse assim: você vai pregar a palavra de Deus, eu ia começar a rir. Eu sou um improvável. Glória a Deus pela vida dos improváveis. Ninguém acreditava em Gideão. Mas quando Deus acredita, oh meu Deus do céu, vou repetir porque você não entendeu. As pessoas podem ter olhado para você e dito assim: não vai dar certo. É ele? É ela? Mas Deus já traçou os planos para você. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não refaz planos. Deus não tem um plano B para a sua vida. Porque Ele é perfeito. E Ele só planeja uma vez. E quando Ele planeja, está planejado. É voz de comando irreversível. Princípio da irreversibilidade. O que é isso, pastor? Ele não volta atrás. A palavra dele lançada sobre a sua vida, palavra de bênção, palavra de vitória, palavra de conquista. Você é um herói, você é uma heroína da fé. Essa palavra lançada não volta vazia. A palavra lançada do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor é irreversível e é voz de comando inegável. Quando Deus te desenhou, quando Deus te planejou, Ele já sabia de toda a sua vida. Deus desenhou e disse assim: isso é bom. E os anjos disseram: amém. Deus fez o homem. Deus fez a mulher. E aí, ao terminar tudo, toda a sua criação, sendo o homem e a mulher o cume, o lado mais alto, Ele disse assim: é muito bom. É muito bom. É muito bom. Se coloca de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Pode apagar as luzes, por gentileza, Gabriel? Glória a Deus. Meu irmão, o fim dessa história você já conhece. Futuramente eu vou falar de novo sobre Gideão, para você saber de um detalhe interessante. Deus levantou então Gideão para enfrentar um exército. Um exército gigantesco. E talvez eu pregue sobre isso semana que vem. Para dar continuidade. Para ter mais tempo.
Mas eu quero te lembrar de uma But coisa. I want to remind you something. Deus te unge essa noite God anointed you para enfrentar grandes to exércitos, go against para enfrentar grandes desafios. to go against E em todos eles, and all of them. Deus te entrega a vitória agora em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Salva de palmas para o Senhor.